Olha, gente, a gente fazendo um exame com relação à conjuntura da humanidade mundial, a gente fica preocupado. Nós estamos saindo aí de uma pandemia, que os números estão reduzindo, e em Alagoas também reduziu drasticamente o número de mortes semanais. No mundo inteiro está ocorrendo, as vacinas têm sido a solução, mas a gente percebe o empobrecimento do mundo. Em países em desenvolvimento, essa coisa é mais dramática. Os gestores públicos ainda não encontraram uma forma de equilibrar a economia. Em países pobres como o Brasil, em estados em situação como a de Alagoas, que tem alguns dos piores indicadores sociais, nós temos aí a guerra também contribuindo, alguns países em guerra contribuindo para esse drama, onde as famílias são dilaceradas. Quem mais sofre são as crianças e os adolescentes por falta de oportunidade. Em estados como Alagoas, com os piores indicadores sociais, a gente percebe também um crescimento pós-pandemia do número de crianças abandonadas nas ruas, abandonadas. Eu não estou falando daquelas que têm pais e mães e vão para as ruas tentar sobreviver como podem. Estou falando abandonadas, literalmente abandonadas, né? Recém-nascidos, deixados em caixas de sapato, em áreas de lixo, em sacos de lixo. A gente tem percebido isso no noticiário nacional e é assustador. Nós temos, o judiciário tem as suas varas da infância e da juventude que andam extremamente preocupados com essa situação de empobrecimento do mundo, de países em desenvolvimento, do Brasil e de estados pobres, como a nossa querida e pequenina Alagoas, de 3.300.000 habitantes, sendo que mais da metade, 1.800.000, estão no cadastro único, que é o cadastro que mede a pobreza. 1.200.000 alagoanos. Dentro desse cadastro, sobrevive com menos de R$100 por mês. A nossa entrevistada de hoje é a presidente, é a juíza, né, da infância e da juventude de Maceió, a doutora Fátima Pirauá, a quem eu costumo chamar nos bastidores do nosso anjo da guarda, do nosso... ela é um anjo mesmo, eu não estou falando pejorativamente, nem figura de linguagem. Quem a conhece sabe que ela é firme nas suas decisões, assertiva nas suas decisões, e às vezes tem que tomar decisões duras, mas tem a candura, a doçura de compreender. Antes de mais nada, muito obrigado. A senhora desculpe essa ode de amor que eu e alguns jornalistas têm pela senhora. Obrigada. É uma satisfação muito grande para nós entrevistar sempre a senhora. É uma emoção muito grande também. Doutora Fátima Pirauá, juíza da infância e da juventude. Com seus cabelos brancos, já devem ter visto muita coisa, né, por esse judiciário. Sim. Como é que a senhora vê esse momento do Brasil e particularmente da nossa pequenina Alagoas? Que bom. É um orgulho para mim também, uma honra para mim, Arnaldo, estar aqui com você. Né? Obrigado por essas palavras carinhosas, né, que vão muito mais da amizade do que realmente... É do meu sentimento mesmo. Eu sei disso, eu sei, muito obrigada. Nós estamos muito preocupados. É uma situação bem difícil. As crianças e adolescentes, né, do Brasil como um todo e especificamente do nosso estado e enquanto juíza da Vara da Capital, né, aqui de Maceió. O que eu gostaria de dizer primeiramente é que a criança e o adolescente, eles dois são prioridades absolutas na Constituição. Isso é uma coisa que ainda não saiu do papel para os gestores públicos. Né? Criança e adolescente é prioridade absoluta. E todo gestor tem que saber que a primeira destinação de verba que tem que ser feita é para garantir os direitos das crianças e adolescentes. A gente percebe... Se não houver, né, dinheiro para a criança e adolescente, não pode haver para mais nada. Já que a gente percebe absoluta. isso, falando isso, a gente percebe que hoje essa norma constitucional precisa ser melhor entendida no país, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque quem mais sofre os efeitos da pobreza, né, da miséria, né, da falta de cuidado, é a criança, é o adolescente. Mas, sobretudo, essa criança, e a gente tem ainda, para, Arnaldo, completar e ratificar essa prioridade absoluta, o marco legal da primeira infância.
A criança, é cientificamente comprovado que a criança na primeira infância, até os 6 anos de idade, tudo é determinante para ela. O que ela tem e o que ela não tem, para o futuro, para o cidadão que vai ser formado, né? Para o cidadão e para a cidadã que vai estar conosco na nossa sociedade. Vamos dizer assim, não é normal uma criança que passa fome até os 6 anos de idade ter alguma perspectiva? Nenhuma, né? Não tem, o seu organismo não teve, né, os elementos de nutrição essenciais, né, para que ela possa desenvolver seu corpo, seu cérebro, sua mente. Isso preocupa a senhora nesse momento no país? Depois eu chego a Alagoas. Sim, a todos nós. Vocês têm conversado, vocês juízes da infância e da juventude? Temos sim, e agora recentemente foi assinado em 2019 aqui em Maceió, né, em Alagoas, vamos dizer, porque realmente atinge o Estado nacional todo, um pacto pela primeira infância, né, que existe uma lei, o Marco Legal da Primeira Infância, para priorizar. Se criança e adolescente já é prioridade absoluta, a criança até os 6 anos, na primeira infância, ela é mais que absoluta, ela tem que vir em primeiro lugar. Como hoje a gente divide, né, os mais velhos, que são tantos, né, a gente já somos maioria. Já somos maioria. Então, assim, até 60, uma fila, até 80 já tem uma prioridade maior, né? Os de 80, e a gente tem que ceder. A criança de 0 a 6 é essa a prioridade. É essa a prioridade, mais ainda do que a outra a partir dos 7. Então, o que nós precisamos ver é que elas é que mais sofrem. Se a família empobrece, a criança e o adolescente é quem mais sofre, sobretudo essa pequena. E é preciso que ela seja vista com absoluta prioridade. Ela não pode estar nas ruas da cidade. O Nordeste é hoje o foco da preocupação nacional? Acredito que sim, é o foco da preocupação nacional. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça também ele integra essa rede, né, de apoio e de acolhimento a essas crianças, né, principalmente essas da primeira infância, e está determinando agora que todos os tribunais formem um comitê gestor, né, de atenção à primeira infância, para que a gente possa realmente fazer com que essas crianças não sofram tanto essas consequências, tanto da pobreza como da falta de cuidado, de negligência, de abuso. Todas as crianças, Arnaldo, que são violadas, seus direitos são violados, elas têm traumas para o resto das suas vidas. Isso vai determinar tudo na vida dela? Tudo. E é uma criança que foi negligenciada, que foi abusada sexualmente, que sofreu maus tratos, né, que não teve um direito seu atendido. Todos violados. Direito à educação, direito à saúde, né, direito ao lazer, direito à convivência familiar, nenhum direito garantido. Todos violados. A senhora falando aqui, eu estou lembrando aqui da campanha eleitoral, nesse momento de reta final da campanha eleitoral, crianças de 0 a 6 anos. Eu não vi nenhum candidato mencionar uma política específica para essa criança. Falar dessa faixa etária. A senhora não viu? Eu nem tenho tempo, né? Eu sei que a senhora tem uma vida louca. Mas como a gente tem trabalhado e se reunido, né? E tem encaminhado proposta para esses candidatos? Temos alguns encaminhamentos no pacto. O pacto foi assinado, né, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pela OAB, pela Defensoria Pública, pelos prefeitos, né, todos, através da AMA, pelo Governo do Estado, pela Procuradoria, né, que é o Ministério Público, então, Defensoria. Então, tem uma gama, Tribunal de Contas do Estado, tem uma gama, né, de órgãos públicos que seus representantes fazem parte desse pacto. E a gente tem alguns avanços, né? Aqui em Alagoas temos alguns programas, né, que atendem prioritariamente essa criança até 6 anos. Por favor. O CRIA, né, por exemplo. É um projeto que a senhora... É um programa que o governo do estado tem, né, o município também tem. Eu assim, essa política de distribuir dinheiro para a criança matriculada na rede pública, para o que frequenta, para o que conclui, a senhora... Porque todos os projetos, assim, eu não posso nem entrar nesse mérito, né? Por causa da questão política, né, e eleitoral. A gente não deve eleitoral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o programa social é importante, porque essas crianças elas não podem ser retiradas dos seus pais, né, dos seus genitores, apenas pela pobreza. Elas têm que ser inseridas nos programas sociais. E a gente sabe que, nesse momento emergencial, é preciso que o Estado chegue junto. O poder público chegue junto, o Estado, né, enquanto país, enquanto município, enquanto Estado. E a gente, mas não seja apenas uma transferência de renda, uma garantia de escola,
uma política de Estado, políticas né? de Estado. Não de governo. Não de governo, de A, de B, de C. Para ser... Políticas de Estado, para que a gente possa garantir que essa criança tenha esses direitos, né, fundamentais estão na Constituição e estão no Estatuto da Criança e Adolescente. E não estão de hoje. E nós temos aqui até um fundo de combate à pobreza. Pois então tudo, absolutamente tudo que essa criança precisar tem que ser a ela garantido. E a gente não tem. Eu tenho muitos processos de saúde, né, tanto contra o Estado como contra o município, de situações que não precisariam estar no judiciário. A gente está falando de Maceió. Nós temos esse mesmo juizado no estado inteiro, né? Não, da infância. As varas da infância, veja só, Arnaldo, infelizmente, a gente não tem condição de ter um juiz especialista em direito da infância, uma vara especializada em todas as comarcas. Além da senhora, tem no interior? Aqui na capital, temos 2 varas, né, da infância, que é essa vara que eu sou a titular, que é a vara protetiva, que cuida de todos esses processos que eu acabei de mencionar, e a vara do ato fracional, que trata dos adolescentes que cometeram o ato fracional. Sim. Em Arapiraca também temos uma vara especializada, né, que funciona apenas para as ações da infância, tanto criminal como do ato fracional, como a vara protetiva. Mas no restante do interior, nas comarcas maiores, em que você tem 3, 4, 5 juízes, a primeira vara, ela é uma vara que recebe todos os processos da infância. Sim. Mas ela não é exclusiva. Ela recebe também outros processos cíveis. Entendeu? E aí então, termina aquele volume de processos gigantesco, tanto que aumentou para 18 desembargadores. Exatamente. Né? A gente não consegue dar conta. A demanda é muito grande. É muito grande. E aí, né, a nossa vara aqui, por exemplo, além dos processos de medidas protetivas, de adoção, de guarda, né, de todas essas questões de destituição do poder familiar, a gente tem as ações de saúde. Então, é muito difícil ter uma atenção. Qual é a grande preocupação de vocês, juízes, que estão com os casos? Primeiro, a falta de varas? É a principal... deveria ter mais juízes varas, especializados. Mais juízes especializados, exatamente. Até porque essa matéria, como a matéria de família também, né, claro que não é igual uma relação de consumo, né? E nem de crimes, né? E nem de crimes. De crimes também é importante, porque, né, claro, a gente não pode estar encarcerando mas todo nós mundo. Podemos estar evitando esse crime amanhã, né? Pois com essas varas agora. Se a gente protege. Esses adolescentes, por exemplo, que cometem os atos infracionais, na sua grande maioria, Arnaldo, que eu, apesar de não ser titular... São pobres, pretos, não tiveram nenhum dos seus direitos garantidos, não tiveram acesso à escola na maioria das vezes. As mães, muitas vezes, apenas a mãe cuidando deles, né? O pai ou nem está no registro, e quando está no registro, não está na vida. Né? São invisíveis. Não tiveram absolutamente nenhum dos seus direitos garantidos. Então, se a gente protege antes, né? Se a gente previne, a gente teria muito menos situações de ato fracional e muito menos adultos também cometendo crime. Não é a questão da violência, não é a questão desse estímulo também. A violência é um produto da fome, né? É um produto da fome. Então, a gente precisa dar essa prioridade. Criança e adolescente tem que ser prioridade para todos. E não é só para o poder público, para o Estado, também para a sociedade. Nós estamos falando família e sociedade. Nós estamos falando aqui, parece que nós estamos falando de uma coisa distante. Eu fui a semana passada, eu escrevo todo fim de semana para as matérias especiais do Jornal Gazeta, e fui fazer uma matéria lá na Orla Lagunar. Como eu sou pai de 6 e tenho 10 netos, tenho um agora de 2 anos, que é o Pedro, que a senhora bem conhece, que é o meu amor da minha vida. Os 6 são meus amores, minhas joias preciosas. Cada vez que eu vejo uma criança ali, fico pensando, dessa criança de 0 a 6 anos, o que espera para ela? Não estou falando de distância. Para vocês, juízes, que sabem dessa realidade, dói também? Muito, muito. E é muito difícil trabalhar nessa área sem se sensibilizar, né, sem se envolver emocionalmente com essa situação. Hoje, a pandemia agravou a situação? Agravou demais. Inclusive com relação aos maus tratos, aos abusos, à violência doméstica. Essas pessoas, tanto as mulheres, evidentemente, como as crianças, elas ficaram junto com o agressor. Elas ficaram trancadas dentro de casa com o agressor. Né? Isso foi muito difícil. Os abusos com crianças recém-nascidas? Tudo, né? Tudo. E a criança que está na escola, ela muitas vezes é a escola
que é o refúgio onde ela vai conseguir falar sobre o que ela está sofrendo. Porque muitas vezes ela não consegue dizer isso em casa, né? Ela não tem o apoio da mãe, a gente aqui não está julgando a mulher que sofre violência, né? Porque é muito difícil, a gente sabe, a violência doméstica ela não é só física, ela é também uma violência psicológica. Da palavra, né? de merecimento da mulher. Essa pessoa muitas vezes adoece, né? E não consegue nem entender que está num relacionamento, né, violento, abusivo, não consegue se libertar. E são muitas questões, né? A área de psicologia sabe muito bem como isso funciona e a gente precisa encorajar, a família precisa encorajar essa mulher a denunciar. E essas crianças muitas vezes só conseguem dizer que estão sofrendo abuso na escola, estão sofrendo violência na escola. E sem escola, elas ficaram absolutamente desamparadas. Desse período da pandemia para cá, foi o período que mais a senhora registrou a situação de abandono de crianças, de 0 a 6 anos? Sim, sim. Esse período foi bem difícil. E aqui, Arnaldo, a gente aproveita, né, agradece essa oportunidade e aproveita para dizer que também existe, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma disposição legal, um artigo, que diz que a mãe pode entregar o seu filho para adoção. Peraí, então vamos falar disso com mais calma. Olha, gente, se você conhece alguém que esteja para abandonar, existe uma forma de salvar essa criança. Como é, doutora? Essa é a entrega voluntária, a entrega legal. Como é que se faz essa entrega voluntária? Essa entrega, ela tem que ser feita na vara da infância. Essa mulher pode, inclusive, ainda na gravidez, fazer essa comunicação à vara da infância de que deseja entregar seu filho para adoção. Todos que estão nos ouvindo, todos os profissionais da saúde, os conselheiros tutelares, os agentes de saúde, todas as pessoas que têm um contato com essa mãe, as próprias pessoas da comunidade devem passar essa informação. E não é um caso só dos pobres, não, né? Não. Nós tivemos o caso da atriz que foi violentada, abusada e engravidou. Ela ganhou repercussão nacional. Há casos assim de família, de pessoas da classe média, mais favorecida, de querer entregar uma criança porque foi a vítima. Gente já teve, não é tão comum como as pessoas mais humildes, mas essa questão, por exemplo, do estupro, nós tivemos uma situação assim bem semelhante a essa atriz, a gente não pode julgar. Inclusive, está isso na lei, sim, de que essa menina, ainda muito jovem, não conseguia. Ela quis identificar como filho, não, né? Porque foi fruto de muito sofrimento, de um estupro com muito sofrimento. E ela disse que não conseguia, inclusive não queria nem que a família, alguém da família, ficasse com essa criança, porque ela ia conviver, né, com essa criança. E ela lembrava muito do que tinha acontecido, ela não estava conseguindo superar isso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma disposição legal dizendo exatamente isso, que a mãe tem direito, inclusive, ao sigilo. Por quê? A senhora está há quanto tempo? Para proteger a criança. A senhora está há quanto tempo nessa vara? Nem estou muito tempo, ainda estou na primeira infância lá, porque eu fui para lá em 2017. Poxa, então, eu achava que a senhora já estava há um bocado de anos. Não. Claro que eu trabalhei com isso em todas as comarcas, né? Em que a gente passa, quando é comarca única, o juiz é clínica geral, faz tudo, né? Mas assim, não é muito tempo, né? Eu estava na presidência da UMAGES quando... Como é que a senhora se sente hoje? Eu me sinto muito impactada, né? Com o que mais choca a senhora? O que mais choca é exatamente o descaso, porque as famílias que fazem isso, né? Elas muitas vezes usam álcool, né, excessivamente, usam outras drogas, ficam pessoas completamente fora, né, da sua sensatez e cometem todo tipo de crime, de atrocidade e de violação de direito com essas crianças. Mas algumas pessoas que estão, né, em sua sensatez e não conseguem perceber isso, e não conseguem enxergar que precisa dar apoio àquela criança. Outras pessoas da família que poderiam dar apoio. E essa questão da entrega legal, ela só acontece normalmente quando a família não dá apoio. A gente tem recebido muitas mães que o pai não dá apoio, né? E também a família. Então, essas mulheres, nessa situação de jogar no lixo, como você disse, de deixar numa caixa de sapato, normalmente é o desespero daquela mulher. E ela não pode ser julgada,
A lei é bem clara nesse sentido. Não pode ser recebida com nenhum constrangimento, com nenhum julgamento. Ela deve ser acolhida, orientada, deve ser explicado a ela tudo que vai acontecer com aquela criança. Ela é ouvida pelo juiz, no caso, né, aqui eu e o Ministério Público, o representante do Ministério Público, e a gente explica tudo. Ela antes é ouvida pela assistente social e psicóloga, por uma equipe multidisciplinar. Essa entrega ela entrega à justiça e não aos pais adotivos. Não, é entrega à justiça. E aí nós mandamos porque nós temos um caso aqui, um caso que é sempre discutido pela justiça, que é essa chamada adoção à brasileira, né? Que é como se fosse uma venda das crianças. Isso é ilegal, isso é irregular, porque nesses casos, e foi por isso que foi criado o Cadastro Nacional de Adoção, que hoje a gente chama de Sistema Nacional de Adoção, para evitar esse comércio. Né? Você sabe, em tempos idos, a gente teve notícias terríveis de comércio mesmo, de venda de crianças. De crianças que foram embora de Alagoas, né? Enriqueceram, né, com isso. E a criança não é um objeto, a criança é sujeito de direito. Então, ela precisa ser protegida. Há casos nessa adoção brasileira de gente que adotou da forma irregular, lá uma menina do interior tal, e que os pais mais na frente vieram chantagear? É possível que isso aconteça, né? E aí você... Os pais que eu digo, os pais biológicos, sim, né? Sim, é possível que isso aconteça, porque você não tem nenhuma garantia. A não ser quando você já registrou, e se o vínculo é muito forte, né? E a gente costuma dizer, Arnaldo, que começar uma relação de pai e mãe... Mentindo, né? Mentindo, né? Com uma mentira, uma coisa tão importante, uma função de extrema importância. Como você vai educar essa criança? Se você já começou fraudando, você já começou cometendo, né, um crime, chegando no cartório dizendo que aquela criança é sua filha biológica sem ter sido, sem você nunca ter parido aquela criança. Então, é absolutamente inaceitável que as pessoas ainda façam isso. E quando se fala nesse cadastro, nessa lista de pessoas que estão habilitadas a adotar, né, e se reclamar porque demora muito, mas demora se a pessoa que quer adotar, o casal ou a pessoa, só quiser um bebezinho. A gravidez demora, não demora? A gravidez também demora, né? 9 meses, né? E essa é uma gravidez sagrada, eu acho. Dá para falar assim, né? Pois é. E aí, você quiser adotar uma criança maior, uma criança com irmãos, uma criança com algum tipo de deficiência, isso é muito mais rápido, porque não são todos os habilitados que estão naquele cadastro que desejam uma criança assim pequenininha. A realidade é que a pandemia agravou uma situação que já existia no país, do abandono da criança e a falta de cuidados essenciais com crianças de 0 a 6 anos. Exatamente. O Tribunal de Justiça, as varas de infância de Alagoas têm um preparativo para quem quer adotar, para não cair nessa adoção à brasileira, para não comprar uma criança achando que vai ser pai ou mãe? Ou você vai lá e se inscreve e pronto? Não, temos sim, claro. Inclusive, pode ser iniciada através do site do tribunal, né? Se preenche o requerimento, se vê já qual a relação de documentos necessários. Essa pessoa passará por um estudo, né, de caso, como a gente chama, um estudo psicossocial. Você receberá a visita de assistente social, de uma psicóloga. Tem uma reunião. Um curso de capacitação, né? Um curso, porque é uma função. É um curso de capacitação para dar o mínimo, né, de elementos, tanto psicossociais como jurídicos, do que é ser pai e ser mãe, do que é adotar, né? Sim. Porque é uma função de extrema importância, ser pai e ser mãe. E uma criança que recebeu todo tipo de violação de direito, não teve absolutamente nada do que deveria ter, né, para a sua boa formação. Aí vamos correr o risco de entregar essa criança a um casal que não vai cuidar bem? Há casos de gente que adotou e devolveu? A gente não pode nem falar em devolução, né, Arnaldo? Eu estou falando assim... porque depois da adoção, depois da sentença, realmente não há como a pessoa que voltar. Se entrar numa fila... Isso é irrevogável, a adoção é irrevogável. A pessoa que entrar numa fila, se cadastrar, adotar e querer devolver, está arriscada a ser... responder... É abandono. Vai responder por abandono, né? Abandono. É um crime de abandono, como o pai biológico ou a mãe biológica abandona o filho. Porque a partir do momento que você adota, você é pai para todos os efeitos. E a criança é filho sem nenhum tipo de distinção. A única coisa que você deve fazer, toda família que adota deve dizer ao seu filho, né? Porque é direito da criança saber a sua origem genética, a sua origem biológica. Inclusive, o ECA prevê
que a criança, aos 18 anos, o adotado aos 18 anos, pode pedir o desarquivamento do seu processo para conhecer sua origem biológica. Porque isso é importante para qualquer pessoa, né? E construir assim, uma verdade não é nenhum crime. Nenhum crime, muito pelo contrário. Agora, não há, o próprio oficial do registro de nascimento não pode fazer naquele registro nenhuma indicação de que aquela criança foi adotada. Ela é filho daquele casal, neto daqueles avós, sem nenhuma distinção, sem nenhuma diferença. Na minha família tem uma pessoa adotada e toda a história dessa pessoa está guardada. Eu sou pai de 6 filhos. Assim e vi outro dia num Globo Repórter um pai de 6 filhos também, sendo que 3 eram biológicos e 3 adotados. E ele disse uma frase que eu gostaria que a senhora fizesse uma reflexão sobre essa frase. Que ele, como pai, ele tinha adotado a guarda de 6 crianças, porque o único que ele se percebia como próprio dono daquela criança era a mãe, porque gerou, criou, pariu. O pai passa a ser o guardião daquelas 6 crianças. Então, todos os filhos deles eram adotados e todos eram filhos deles. Ele excluiu o adjetivo adoção. Qual é a reflexão que a senhora faz sobre isso? A primeira reflexão é que eu não gosto dessa palavra dono. Não é porque, dono não é porque dono, a gente é dono de coisas, né? Filho não é propriedade nossa, né? A gente precisa cuidar dele, não é? Muito, e ter guardião, com ele né? dever, guardião, e cuidador, e ter deveres com ele, né? Como eles também têm deveres e direitos. Mas eu acho que essa é a reflexão correta, porque não pode haver. Não tem adoção, é pai, né? É pai, é mãe, acabou. Não tem esse negócio de filho do coração. Eu já ouvi essa expressão. Fulano é minha neta de coração, fulano é meu filho de criação. Não tem por que do coração. Dizer isso. Não, não tem filho, por que neto, né? E se assim, as pessoas da família sabem. E outra coisa, eu também tenho adoções na nossa família e eu não vejo nenhuma diferença. Não vejo, a gente não sente. Né, que ama menos aquele ou aquela, porque não tem diferença. Verdade. E até parece que são coisas, né, talvez, que a gente não saiba explicar, que às vezes se parecem, né, passam a parecer com aquele pai, eu acho que a senhora está coberta de razão, porque eu conheço. É verdade, é impressionante. Então, assume todas as qualidades. Não tem porquê. E quando você falou, é bom esclarecer, Arnaldo, quando você falou em devolução, não existe devolução. Adotado, deixou o filho, é abandono. Qualquer pai ou mãe que adotou uma criança, depois de adotar, depois de estar com o registro no seu nome, é abandono como qualquer outro filho biológico. Vai responder criminalmente por isso. Criminalmente por isso. Mas a gente tem um estágio de convivência. Assim que a gente concede uma guarda para adoção, né, uma pessoa, um casal de uma criança, devidamente, né, habilitado, existe um estágio de convivência. Quando a criança é pequenininha, a gente dá até menos tempo, 90 dias, 60 dias, depende, porque não tem, né? Uma criança pequenininha, ela se adapta imediatamente, né? Mas quando é uma criança maior, às vezes precisa de um pouco mais de tempo para haver, né, uma empatia, uma interação entre o que está adotando e o que está sendo adotado. E esse, sim, no estágio de convivência, se isso não é, porque não adianta. Às vezes é a própria criança já maiorzinha, ela assim, que não deu certo, eu não gostei de estar nessa família, não tô bem, e prefere... a criança tem um direito também. Também, lógico. De dizer, não, eu não me dou bem com essa família. Ela é o protagonista, ela é o sujeito de direito, né? Que ótimo. E o casal também, não está dando, não está interagindo bem. Aí sim, nesse momento não é devolução, é a desistência daquele processo, né, com aquela criança. Mas e vai para o fim da fila, né? Isso é raro, viu? Graças a Deus. Inclusive, não pode, né, ter muitas situações dessas, porque pode ser excluído do cadastro, né? Então, a gente tem esse cuidado, mas é muito raro, até porque quando a gente coloca, né, a criança no cadastro, a parte, esse adotante ou essa adotante, ou o casal, vai no abrigo, olha as crianças, vai na unidade de acolhimento. Tem um período de tentar ter essa empatia, né? Doutora Fátima, está tão bom essa conversa que nem parece que nós estamos conversando há 30 minutos. É mesmo? Nós estamos conversando há 30 minutos. Nós estamos chegando na reta final desse programa. Nós temos 7 candidatos ao governo do Estado. O que a senhora gostaria de falar para eles? Por favor, eles estão ali olhando a senhora. Que bom. Pois cuidar das nossas crianças, né, e dos nossos adolescentes. E prioridade das prioridades, cuidar das nossas crianças na primeira infância. De 0 a 6 anos? De 0 a 6 anos. Destinar verba
orçamento específico, orçamento da criança e do adolescente, para essa faixa etária. Tem que ter um orçamento, né, que a gente chama OCA, que é o orçamento da criança e do adolescente, é prioridade absoluta em qualquer gestor que tem responsabilidade e que tem noção do significado de ter um adolescente, de ter uma criança com seus direitos absolutamente violados. Em primeiro lugar, a criança até os 6 anos de idade. Para concluir, o que não dá mais para continuar? Não dá mais é para ignorar essas crianças que tanto precisam da do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso olhar. Não adianta mais a gente só querer fazer, né, outras coisas que a gente sabe que os governantes gostam de fazer e deixar as crianças e os adolescentes, acham que não dão voto, né? E deixar eles entregues à própria sorte. No limbo, entregues à própria sorte, sem que ninguém enxergue. Até os que estão na rua. As crianças que estão na rua precisam do nosso olhar. Nós todos somos abençoados, mas o gestor, o presidente, o governador, o prefeito tem obrigação de destinar prioritariamente verba do seu município, do seu estado, do seu país, a nossas crianças e a nossos adolescentes. Eu quero agradecer e dizer também que, além dessas autoridades todas, nós, eu, você, também somos responsáveis por elas. Muito obrigado, senhora. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra entrevistar você, foi muito bom.